pessoal, beleza? Estamos hoje aqui para mais um Petcast. Dessa vez a gente está aqui com o João Carlos, professor do FRJ Campus Duque de Caxias. Pode se apresentar para a gente, professor? Olá, Matheus. Então, meu nome é João Carlos, eu sou professor de Química Geral e Inorgânica do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E a minha formação, eu sou licenciado em Química pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Tenho um mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UERJ, com ênfase em Eletroquímica e Corrosão. Então, para a gente começar, você podia falar um pouquinho para a gente por que você escolheu essa área de corrosão? O primeiro contato que eu tive com corrosão, na verdade, foi na iniciação científica, né? Eu entrei no grupo de iniciação científica de uma professora da UERJ, ela abriu uma inscrição e eu fui e me inscrevi e fui selecionado, né? Então, de início, eu não sabia muito do que se tratava, né? Tinha estudado muito pouco de corrosão, estava no terceiro período da faculdade. Ouvi falar alguma coisa no ensino médio, mas muito pouco. E eu comecei, na verdade, dessa forma, né? Não porque eu gostava, não porque eu sabia o que era. Foi mais a oportunidade que apareceu e eu fui. Você consegue explicar para a gente um pouco sobre o que é a área de corrosão? Então, a corrosão, né, ela vai estudar meios para você retardar ou eliminar a deterioração de um material, né? Os materiais geralmente metálicos, né, eles sofrem desgaste e deterioração devido à exposição aí, ao meio ambiente, exposição a agentes químicos e por aí vai. Então, a gente tenta, né, estudar meios para conseguir retardar esse processo, que é um processo espontâneo que sempre vai ocorrer, né? A gente tenta retardar, mas eliminar a corrosão é um pouco difícil. Mas tem vários processos que são utilizados em que você consegue aumentar a vida útil do material por muito mais tempo, por muito mais anos, devido a esses tratamentos. A gente está acostumado a ver um engenheiro trabalhando nessa área, né? Mas você tem formação em licenciatura em Química, saber que tem mais uma portinha para a gente se enfiar ali, né? Então, cara, a minha graduação é em licenciatura em Química, né? Então, me formei em licenciatura em Química e como licenciado, né? Eu sou professor, eu fui dar aula, era o ofício que eu queria seguir e fiz a licenciatura. A engenharia, né, ela surgiu, assim, um programa de pós-graduação de engenharia química surgiu na minha vida, mas como ao acaso, né? Como eu falei, eu entrei na iniciação científica, comecei a trabalhar com corrosão. Na época, na iniciação científica, eu trabalhei com revestimentos de ligas metálicas para proteção do aço, né? Então, eu estudava o aço, que tem uma liga metálica ferro-carbono, né? Era o aço carbono. E eu estudava ali um revestimento de liga metálica para revestir aquele aço e proteger ele contra a corrosão. E durante a iniciação científica eu comecei a gostar dessa área, né? Me interessei bastante por essa área. E quando eu terminei a graduação, era o que eu queria seguir. Falei, bom, eu já tenho experiência em laboratório nessa área, né? Então, gostei do que eu aprendi, do que eu vi, então eu vou seguir nessa área. Só que como eu pretendia ficar na UERJ, o programa de Química lá não tem a linha de pesquisa de eletroquímica e corrosão, tá? Só tinha essa linha de pesquisa no programa de Engenharia Química. E minha orientadora da iniciação científica, ela era do programa de Engenharia Química. Então acabou que eu entrei no programa da Engenharia Química por conta disso, né? Para ficar na linha de eletroquímica e corrosão que não tinha no programa da Química. Foi a oportunidade que você teve, né? Trabalhar com corrosão. Foi difícil você começar a trabalhar com isso? No início foi, porque, como eu falei, né? Eu tinha visto muito pouco sobre o assunto. No ensino médio a gente vê eletroquímica de uma forma muito rápida, né? E eu tive muito contato com a eletroquímica, né? Então eu tive que estudar conceitos, rever toda aquela parte de ensino médio que eu não tinha visto, né? Então pegar livro de ensino médio para começar com aquele conceito bem básico da eletroquímica. E então no início foi um pouquinho complicado, né? Mas como tudo na vida é complicado mesmo, né? E a gente passa por cima disso, estudando, correndo atrás de quem sabe mais do que você, indo na orientadora e perguntando, né? Conforme ia aparecendo as dúvidas.
E ali eu fui conseguindo, aos poucos, entender mais o processo do que eu estava trabalhando, né? Ô, João, e você podia falar um pouquinho para a gente qual a importância dos estudos voltados para essa área? Porque, assim, muitas pessoas sabem mais ou menos o que é corrosão, mas elas não conseguem ver a importância que se tem de prevenir que isso aconteça. Assim, numa esfera maior do que, caramba, o meu portão está enferrujado, né? Sim, sim. Então, essa questão da corrosão, né, ela é bem importante, bem ampla, porque em vários setores industriais você tem problemas devido à corrosão. No setor elétrico, no setor automobilístico, no setor naval, na construção civil, na metalurgia. E o que acontece, né? Quando a gente não olha para esse problema, né, que é um problema inevitável, né, isso gera problemas futuros, como já se teve de acidentes, né? Você imagina um viaduto, onde esse viaduto ele tem as estruturas dele ali, né, das suas colunas de ferro, de aço, que está ali envolvida pelo concreto, né? Mas aquele concreto ele sofre também desgaste ao longo do tempo e essa estrutura metálica ela fica exposta ao ambiente, vai sofrer corrosão, vai ficar mais fraca e ela pode se quebrar, né? E com isso você pode acabar com a sustentação de um viaduto e ele cair, né? Já teve acidentes em estádio de futebol, de arquibancada cair devido a problemas de corrosão na estrutura metálica que não foi constatado, que não foi remediado e a estrutura cair, né, devido a esse problema. Você tem no setor elétrico, né? O setor elétrico usa muitas as torres de transmissão que está enterrada no solo, né? E o solo é um meio bastante corrosivo, né? Tem vários sais minerais ali envolvidos. E imagina uma torre dessa, ao passar do tempo, ela vai sofrer corrosão, ela pode cair, né? Você vai ter problemas ali na energia. Então, tem vários problemas aí que se pode vir um avião, né? Ele é todo metálico, né? Você pode ter problemas ali de corrosão nas suas peças, na sua estrutura e provocar um acidente. Então, é importante demais esse estudo. Tem, por exemplo, estudos relacionados à corrosão na preservação de monumentos históricos, né? Tem muitos monumentos históricos que eles são de cobre. A gente vê muito pelo Rio de Janeiro algumas estátuas, né, que são de cobre, o centro do Rio principalmente, e com o passar do tempo sofre corrosão. Só que no caso do cobre, a corrosão ela não chega a ser degradante como no caso do ferro, né? O ferro, como você falou aí no portão, com o passar do tempo, esse portão ele vai furar. O cobre não, ele cria uma estrutura esverdeada ali na superfície daquele material, aí o material fica com uma coloração verde, né? Aquilo ali é devido à formação de óxidos na estrutura do cobre. Então, nesse caso do monumento, você não teria um acidente cis, teria uma perda de estética, né? Mas em outros setores você pode causar até acidentes e perdas de vidas humanas, né, por não ter prestado atenção nesses problemas de corrosão que pode haver nas estruturas. Esse lance do cobre, a parte verde, assim, a galera conhece muito como usinabre, né? Tem outros nomes também. Isso. Eu acho legal essa parte de se falar, por exemplo, o cobre não é degradante. Tem muita gente que acha que o alumínio não oxida, né? Janela de alumínio, essas coisas assim. Porque Isso. você não vê uma ferrugem se formando ali. Mas é interessante pensar que tem toda uma camada de óxido ali protegendo o próprio alumínio, né? Porque quando a gente pensa em oxidação, a gente pensa em degradação, né? Como no caso do ferro, né? Mas tem vários materiais que formam óxidos, né? Que sofrem corrosão, mas o óxido formado ele é protetor, né? É o caso do alumínio, é o caso do cromo, né? Que forma ali o que é o aço inoxidável. É o ferro com uma quantidade ali de cromo na sua composição. Esse aço inoxidável, ele oxida o cromo, então forma aquela película brilhante que a gente vê no aço inoxidável, é porque o óxido de cromo ele forma uma película protetora e brilhante e protege o ferro, né? Então, é por isso que o aço inoxidável ele é mais resistente do que o aço carbono, por exemplo, que tem só ferro e carbono, né? Mas, assim, por que a gente estuda bastante o ferro, né? Na maioria das vezes, o aço, é porque nos meios industriais, o aço é bastante utilizado, né? E é uma liga metálica, na sua composição, a maior parte é o ferro,
Então ele sofre uma degradação muito grande, né? E se tem todo um estudo para isso, né? E por que que se usa o ferro o tempo inteiro e não se usa o aço, né? E não se usa outros materiais? Até pela questão também do financeiro, né? Tudo é custo, então você sempre preza pelo material que te dá um menor custo, né? E esse material é o ferro. Além do menor custo, ele tem várias características que faz com que ele seja utilizado. E sai muito mais barato a gente trabalhar com esses tratamentos para desacelerar a corrosão dele do que, por exemplo, usar tudo de aço inoxidável, né, que é muito mais caro, por exemplo. Essa parte do aço inoxidável que você falou, cromo e tudo mais, seria parte do metal de sacrifício? Não seria um metal de sacrifício, porque geralmente a gente usa um metal de sacrifício quando a gente quer que o outro metal ele se oxide preferencialmente ao que a gente está querendo proteger. Né? É o caso, por exemplo, quando a gente usa o zinco junto ao ferro. Eu tenho uma estrutura metálica de ferro, né, aço, carbono, por exemplo, e eu coloco ali várias placas de zinco. Quando eu coloco o ferro em contato com o zinco, vai gerar uma pilha, e o zinco ele tem um potencial de oxidação maior do que o do ferro. Então, eu oxido o zinco e o ferro fica protegido. Tá? Então, esse seria o anodo de sacrifício. No caso do aço inoxidável, você tem a maior parte ali de ferro e traços de cromo, né? Porcentagem mínima de cromo. Só que essa porcentagem mínima já faz com que o cromo oxide em contato com o oxigênio. E quando ele oxida, ele forma essa camada, esse revestimento protetor que protege toda a superfície do ferro, não deixa mais o ferro exposto ao oxigênio, né, do ambiente. E o ferro não exposto ao oxigênio ou o ferro não exposto ao meio salino, por exemplo. Um meio muito agressivo para o ferro é o meio salino, né? Então, onde você tem uma região de praia, por exemplo, onde a umidade do próprio ar tem uma concentração de sal grande, né? Você tem a marisia, tal. Então, nessas áreas, o cloreto ali da água do mar é muito agressivo para o ferro. Então, você utilizar proteção para o ferro nessas áreas é super importante. Tá? Agora, por exemplo, o aço inoxidável ele é mais resistente do que o aço carbono comum, né? Só que já não é legal você usar aço inoxidável em região salina, porque o cloreto ataca, né, a estrutura do aço inoxidável. Então, é melhor você usar, por exemplo, uma estrutura de alumínio, né? Então, hoje você vê que as residências, como um todo, prioriza mais uma janela de alumínio, um portão de alumínio, do que um de ferro, né? Porque a durabilidade do alumínio é muito maior. Como você falou, na oxidação do alumínio, você não tem essa deterioração que você tem no ferro, por exemplo. É assim que a gente vai vendo, né? Que a corrosão tá literalmente em tudo na nossa vida. Tá, tem tudo. E o estudo é bem amplo, né? Como eu falei, além do setor elétrico, automobilístico, naval, você tem, por exemplo, no setor da saúde, tem dentistas que estudam, né, essa parte da corrosão na saliva, que tem dentista que ele ainda utiliza blocos metálicos, né, o aparelho dentário que tem algum metal, né? E esse aparelho, ou esse bloco, ele vai ficar em contato com a saliva, que é um meio corrosivo, né? A gente se alimenta, Então, tem também pesquisa nessa área. Tem pesquisa em área ortopédica, que você vai botar uma prótese. Essa prótese, ela é metálica e ela vai estar em contato com fluido sanguíneo. Então, é bem amplo, tá? É bem amplo. Aí você tem que pensar no que você ainda quer trabalhar, né? Eu vou para a área de corrosão, mas eu quero trabalhar com o setor elétrico, eu quero trabalhar com o setor automobilístico, tá? Então, ainda tem que se pensar nisso também. São várias áreas dentro de uma área, né? Isso. Mas assim, você pode entrar num programa de química ou engenharia química na área de corrosão. Mas aí, quando chegar lá dentro, você tem que definir, né, com o seu orientador, ou no caso do doutorado, que você tem mais independência, você que decide isso, em que você vai focar o seu estudo? Você vai focar o seu estudo no setor elétrico? Eu vou focar meu estudo no setor automobilístico? Você tem que direcionar no setor naval, tá? Porque dependendo para onde você direcionar, você vai estudar um meio corrosivo diferente, entendeu? Como eu falei, eu tenho um amigo que já estudou corrosão em meio de água de chuva ácida, porque ele trabalhava com estruturas que estavam numa região de chuva ácida.
eu tenho amigos que trabalharam com saliva artificial, porque ele trabalhou com um grupo de dentistas e o interessante para eles era estudar o comportamento daquela estrutura metálica na saliva, tá? Então isso tem que ser definido também. Cara, eu tive corrosão no técnico, mas eu não imaginava que era um negócio amplo assim. Tipo, beleza, a gente estuda os meios corrosivos e tal, mas foi um negócio muito simples, muito singelo comparado ao que você tá falando aqui, sabe? Eu ia falar a mesma coisa. Primeiro que, na minha visão, tudo bem, né? Que a gente sabe que tá em diversas áreas. Mas eu não tinha essa visão de trabalhar em tantos setores para fazer pesquisa. Sim. Eu tinha mais aquela visão, tipo, construção civil, naval, principalmente e Sim, tal. Até porque navio é metal, né? Aço, não sei. Mas se você pensar também, né? Você tem o setor ferroviário, você tem as linhas férreas, elas são de ferro, né? Então você tem que ter um estudo para aquilo ali também, porque você não pode ficar trocando aquela linha ali toda hora, tá? Então você tem estudo nessa área. O setor metroviário, o rodoviário, telecomunicações, como foi o caso do setor elétrico, mas também tem as torres de comunicação também, que se tem que ter uma manutenção, né? Então tem todos os estudos de como proteger. E esse estudo é bem amplo, tá? Porque eu posso... por exemplo, no mestrado eu trabalhei com revestimento de ligas metálicas. Se você olhar as moedas, as nossas moedas, né, de 5 centavos, de 10 centavos, 25 centavos, elas são revestidas por um revestimento avermelhado que é o bronze, no caso é de 5 centavos. E aquele revestimento é o que protege a moeda da corrosão, porque a moeda ela tem que ter uma durabilidade grande, né? Ela vai estar exposta ao ambiente, ela vai estar exposta, você pegando ela, o seu suor vai com o tempo também degradar. E a moeda não é simplesmente assumir um número, eu vou lá, troco e faço outra. Não é assim que funciona. Então, eu estudei ligas de bronze para melhorar a proteção e a durabilidade dessas moedas para a casa da moeda. Tá? Já no doutorado, eu não trabalhei com ligas metálicas, eu já trabalhei com inibidores de corrosão, né, que são substâncias orgânicas que adicionam no meio corrosivo, e estudei como esse inibidor faria para proteger o meu aço, né, em determinado meio corrosivo. E eu também trabalhei com pintura. Então, você pode trabalhar com pintura também para proteger uma determinada superfície. Mas aí, trabalhar com pintura, você tem que estudar o tipo de tinta, né, toda a tinta que vai ter aderência ao material que você está trabalhando. Existem vários tipos de tinta. Tem tinta que degrada no sol, tem tinta que não degrada, tem tinta que tem inibidor de corrosão, tem tinta que não tem inibidor de corrosão. Então, você tem que escolher uma tinta para você trabalhar. Então, assim, há N possibilidades, entendeu? Você vai trabalhar com corrosão. Eu quero produzir algo para proteger uma superfície. Primeiro, você tem que definir essa superfície. Eu, por exemplo, trabalhei com aço, mas tem gente que trabalha com alumínio, tem gente que trabalha com magnésio. Né? Então, por exemplo, o setor aeronáutico, você trabalha mais com magnésio, porque o avião, a maior parte da estrutura dele não é de ferro. Tá? Então, o meu substrato já é outro. Então, dependendo com o que eu vou trabalhar, eu vou escolher o substrato. Então, quem quer trabalhar com monumentos históricos, proteção de monumentos históricos, de bronze, ele vai ter que usar o bronze, que é uma liga de cobre com estanho. Ele não vai trabalhar com aço. Porque a proteção que eu uso para o aço, ela não serve para o magnésio, ela não serve para o bronze, ela não serve para o alumínio. Então, lá no setor aéreo, né, onde você tem a maior parte ali das peças de alumínio, eu não posso pegar um meio de proteção que eu usei para o aço e aplicar no alumínio. Eu tenho que estudar revestimentos específicos para cada substrato, para o alumínio, magnésio, ferro. Então, assim, é um setor muito amplo, entendeu? Acho que assim como várias outras áreas da química, né? É um negócio que tem uma responsabilidade muito grande de envolver um revestimento, aplicar um revestimento em algum. Se não for feito, vai matar alguém. E o que acontece? A gente, uma indústria, né, você substituir peças, por exemplo, ou em qualquer setor que seja, sai mais caro do que você fazer a manutenção. Né? Então, você estudar meios ali para aumentar a durabilidade daquela superfície sai mais barato do que você ter que trocar
Ou numa indústria, por exemplo, uma tubulação que ela vai e fura devido à corrosão. Aí vai ter vazamento do produto, vai ter que parar a produção, dependendo de quanto tempo você parar, pode ser horas ou pode ser dias, e nisso a indústria ela vai estar perdendo dinheiro. Tá? Então, vários setores hoje já investem nessa questão da prevenção. Tá? Vamos prevenir para não dar problema depois. Agora eu fiquei curiosa, como são os ensaios, os experimentos que você faz para chegar a ver o que você está estudando? Por exemplo, você falou que no doutorado não, no mestrado você desenvolveu uma camada de proteção para aumentar a durabilidade da moeda. Isso. Mas como Então, você desenvolveu esse... Como que seria a produção de ligas metálicas, né? Eu trabalhei com bronze. Então, eu fazia uma solução, né, de sulfato de cobre e sulfato de estanho e fazia soluções lá com esses dois íons, tá? Os dois íons, cobre e estanho, na mesma solução. E daí eu estudei a concentração da solução, porque qual é a concentração que eu vou utilizar da solução? 1 mol por litro, meio mol por litro, 2 mols por litro? Então, primeiro, inicialmente, tive que estudar qual é a melhor concentração da solução para eu estudar essa liga metálica. Porque o que acontece? No bronze, a liga metálica de bronze é 95% de cobre e 5% de estanho. Então, quando eu fosse produzir a minha liga metálica, eu quero chegar nessa proporção. Eu preciso ter mais cobre do que estanho, entendeu? Então, eu fazia a minha solução e a minha quantidade específica, como eu falei, a concentração. Eu estudei a concentração e para eu preparar essa liga, eu montava uma célulazinha. Eu pegava uma cuba, botava a minha solução dentro dessa cuba, eu pegava a minha moeda, né, que não era moeda de verdade, era o aço, na forma de uma moeda, encaixava nessa cuba para o aço ter contato com a minha solução. E dali eu aplicava vários potenciais para eu fazer o cobre e o estanho reduzir na superfície do meu material. Tá? Aplicava vários potenciais também diferentes, né? E depois, o que eu fazia? Formava a liga metálica. Formou a liga metálica, eu mandava para análise para ver quanto de cobre e estanho depositou ali, naquela minha liga metálica. De forma que a minha melhor condição seria aquela que eu tivesse 95% de cobre e 5% de estanho. Aí como que eu fazia para ver isso, né? Eu pegava aquela moedinha que eu depositei a liga metálica, levava para análise química, tirava aquele revestimento que se depositou na moeda com ácido nítrico, aí tirava aquele revestimento todinho no ácido nítrico, mandava essa solução com ácido nítrico e o meu revestimento dentro, né, solubilizado, para análise de absorção atômica. Aí na absorção atômica, eles chegavam para mim na quantidade que tinha de cobre e estanho naquela liga. Tá? Então, então eu tive que estudar, né, para montar chegar nessa condição ótima, né? Vários valores de potenciais diferentes. Eu tive que mudar a concentração da minha solução. Então, eu tive que mexer em vários parâmetros. Uns deram totalmente errados, né? Eu fiquei muito distante do que eu queria. E apenas uma condição eu cheguei onde eu queria, que era 95%, 5%. E mesmo assim eu não cheguei a 95,5%. Eu cheguei a 96% e 4%. 96% de cobre e 4% de estanho. E eu tive um resultado bem legal com essa quantidade. Tá? Mas o experimento era basicamente isso. Uma tentativa e erro, né? Claro, com o embasamento bibliográfico ali, né? Isso, como tudo na ciência, né? Para eu chegar, por exemplo, nesses valores de concentração, qual que eu ia utilizar para mim, aí eu li vários artigos para ver quais eram os valores mais utilizados, né? Então, dentro desses valores mais utilizados, eu selecionei e fui testar para o meu caso. Porque, por exemplo, onde os artigos que eu lia, o cara não usou o mesmo potencial que eu usei para depositar a liga. Ele não usou, né? Às vezes o cara usava cloreto de cobre e cloreto de estanho. Eu estava usando sulfato. Cobre, sulfato. Será que isso ia influenciar na produção ali da minha liga, né? Então, eu peguei essas variáveis e depois você vai lá testar. Tá? É assim que funciona. A maior parte dá errado, mas sempre tem um ou dois que dá certo, né? Dá errado é um resultado, né? Eu tinha uma frustração grande no mestrado porque sempre dava errado. Aí minha orientadora falava isso, dar errado é um resultado, né? Porque você está mostrando o que não fazer.
Quando a pessoa pegar o seu artigo, pegar a sua dissertação, ela falar, por aí eu não vou, porque eu não vou chegar nesse caminho que eu estou querendo chegar. E é assim que funciona, ciência. É um bom ponto, né? Cara, eu acho legal isso. Tipo, eu demorei pra entender também essa parte do estado errado também é resultado. Porque a gente quer que a gente fica frustrado, a gente acha que tem que dar certo, né? A gente vê aquele em filme, sério, o cientista lá todo feliz, fazendo experimento que dá certinho. Isso. Cara, essa não é a vida de um químico. Não, não é. A maior parte das vezes vai dar errado, a maior parte das vezes você vai vir embora frustrado porque vai dar errado. Tá? E chega um momento do teu estudo que dá tudo errado, tu tá acabando, tu tá lá 3 anos no laboratório dando errado. E às vezes dá certo no final, né? E às vezes não, às vezes você termina dando tudo errado. O negócio é, Mas dá certo, você tem que entender o porquê que deu certo. é ciência, né? E se você ler a história da ciência por aí, as grandes descobertas foram meio ao acaso, né? Então, assim, é testando, claro, mas também por algumas vezes o acaso ajuda. Dentro também da experiência que você já tem, né? Você estudou tão errado, tanto errado, tanto errado, chega uma hora você levanta e vem aquele estalo assim na sua cabeça e às vezes você consegue resolver o problema. O famoso Eureka, né? Aquele estalinho milagroso, Isso, aquela epifania ali que exatamente. vem do nada. Exatamente. Bom, uma coisa que você falou antes, pensando nessa parte do revestimento agora de moeda, por exemplo. Aí, tipo, trocando o substrato para depositar o bronze. Aí seria uma outra corrente elétrica, uma outra concentração de sais, desses íons, né? De acordo com o substrato, mudaria esses parâmetros? Mudaria. Se você mudar o substrato, você poderia testar, que pode ser que dê certo, pode ser que não, né? Mas geralmente, se você mudar o substrato, você já muda bastante coisa, né? É, na área de corrosão, ela é muito sensível, cara. Até, por exemplo, para você fazer qualquer tratamento de superfície, né, numa determinada superfície, a superfície, antes de qualquer coisa, ela tem que ser limpa, né? E essa limpeza de superfície, ela pode ser por simples lixamento, você lixar aquela superfície, né? É o que você faz, às vezes, em casa, quando vai pintar alguma coisa, você lixa aquela superfície, né? Sim. Ou a gente também limpa essa superfície por jateamento, né? A gente tem o que chama de jateamento abrasivo. Você vem com uma pistola, essa pistola tem umas pedrinhas que pode ser de sílica, você vai jateando ali e por pressão, pela força da pressão daquele jateamento, ela vai arrancando, né, as sujidades, os óxidos que vai estar naquela superfície. Quando você vai estudar corrosão, você tem que definir isso, se você vai trabalhar com a superfície lixada ou se você vai trabalhar com a superfície jateada. Porque o processo de formação do revestimento ou do filme sobre aquela superfície, ele muda se a superfície for jateada ou se a superfície for lixada. Entendeu? Então, até quando você for ler um artigo, você tem que prestar atenção nisso, se ele lixou ou se ele jateou, porque dependendo vai ser diferente do que você está fazendo. Tá? Então, tem muitas variáveis assim que precisa ser estudada com cuidado. E também é o que torna a coisa interessante, né? Porque é muito amplo, você tem muita coisa para estudar, entendeu? Você pode estudar a mesma coisa que eu estudei, com as mesmas variáveis, só que eu lixei. Você vai jatear a superfície do aço. Você pode chegar a resultados diferentes do que eu cheguei. O que foi ruim para mim pode ser bom para você, simplesmente que você jateou a superfície. Eu ia Resultados. falar justamente sobre isso. Fala, Matheus. Pode Não, falar. resultados totalmente diferentes para métodos diferentes. Sei lá, cara, é um negócio. Eu não tô conseguindo passar o que eu tô pensando. Porque pode ser que dê certo, tipo, beleza, vai jatear, pode ser que dê certo. Pode ser que seja totalmente diferente. Porque assim, isso já é bem consolidado na literatura, tá? Você vai nesses processos de superfície, você precisa ter ancoragem, né? Daquele revestimento. Por exemplo, quando você pinta, é legal você ter uma superfície mais rugosa, com um jateamento mais grosseiro. Por exemplo, jatear para pintura é melhor do que lixar. Porque quando você lixa, a superfície fica muito lisa. Então, por causa de uma pintura, a tinta ela não ancora bem naquela superfície quando a superfície está lisa. Então, é melhor você jatear, que você vai ter uma superfície mais grosseira, mais rugosa. Tá? Então, tudo depende do que você... Como eu falei, do seu objetivo final, né? O que eu quero trabalhar, o que eu quero fazer. Se eu quero, por exemplo, pintar para proteger a superfície, eu não posso lixar, eu vou ter que jatear. Interessante, ele estava falando que você poderia, por exemplo, fazer exatamente o que ele fez, mas
usar uma coisa diferente, ao invés de um método diferente, mas com base naquele mesmo estudo. A área de corrosão, ela tem muitos estudos, né? Envolvendo isso de prevenção. Aí a minha pergunta é, você fez o mestrado e o doutorado na área de corrosão. Foi difícil a escolha de um tema, já que é uma área que tem muito estudo envolvendo diversas áreas? Então, no mestrado, quando você entra, né, no programa de pós-graduação da UERJ, você escolhe o professor, né, ele tem a linha de pesquisa dele, meu orientador era eletroquímica e corrosão, e meio que no mestrado o orientador te dá o tema. E como você ainda não tem, eu já tinha mais vivência por conta da iniciação científica, né, e eu trabalhei com ligas metálicas na iniciação científica. E além da produção da liga metálica, eu trabalhava com um agente complexante, que era o citrato de sódio, dentro da minha solução de liga, né, de cobre estanho. Por quê? Porque o cobre, se você olhar lá no potencial de redução dele, o potencial de redução dele é muito positivo. Ele reduz com muita facilidade. Então, ele acaba se reduzindo com mais facilidade do que o estanho, né? Então, era capaz de você ter somente cobre na superfície e o estanho nem chegar lá. Ou se chegasse muito pouco. Porque está o cobre e o estanho dentro da solução. Você está aplicando um potencial. O cobre tem mais facilidade de reduzir, então é capaz do cobre ir e o estanho não conseguir chegar. Então eu usava um agente complexante para segurar o cobre, para atrasar a chegada do cobre naquela superfície e o estanho conseguir depositar. E mesmo eu usando o agente complexante, o cobre se depositava muito mais do que o estanho, embora eu conseguisse aumentar a quantidade de estanho também, entendeu? Sem o complexante, o estanho quase não depositava. Quando você colocava o complexante, o estanho conseguia depositar lá em 3%, 2%, enquanto sem o complexante ele depositava quase nada. Então, tinha esse estudo também da concentração do complexante, quanto que eu tenho que colocar aí para esse complexante conseguir segurar o cobre. Tá? Então, assim, é muita variável. Tem gente que estuda eletrodeposição, eu fazia uma eletrodeposição, né? Não falei, o nome disso é uma eletrodeposição, quando aplica um potencial para formar uma liga metálica, né? Um revestimento de liga metálica. Mas tem gente que estuda essa eletrodeposição com temperatura. Eu não aquecia a minha solução, mas tem gente que estuda, e se eu eletrodepositar com a temperatura de 50 graus, 100 graus, 150 graus? Você já muda ali a composição do revestimento. Tinha gente, eu na iniciação científica trabalhei com a eletrodeposição agitando a solução enquanto estava depositando. Aí eu agito quanto? 100 RPM, 500 RPM, 1000 RPM. Aí eu via que só aumentasse a agitação eu não conseguia fazer o estanho chegar mais também, porque a agitação fazia com que o íon se movimentasse mais rápido que o cobre chegasse lá. Entendeu? Então, assim, tem muita variável para você estudar a eletrodeposição. E eu fiquei no mestrado na eletrodeposição porque eu já trabalhei com isso na iniciação científica, então eu dei uma continuidade ao meu trabalho dentro do que a minha orientadora já tinha pensado. Né? Então, meio que no mestrado foi isso. O tema veio dela e ela me deu e eu fui executar. E geralmente é assim. O cara se inscreve, vocês, por exemplo, de F, não são da UERJ, nunca estudaram com isso. Vai chegar lá, vocês não sabem como funciona a linha de pesquisa dela, você não sabe por que ela trabalha. Então, no mestrado, ela vai te oferecer um tema e vai te dizer como executar aquele tema. No doutorado, não. No doutorado, você já tem que ser mais independente, né? Você tem que propor o tema, até porque quando você entra no doutorado, geralmente a maioria dos programas de pós-graduação de Química, Engenharia Química, você tem que escrever um pré-projeto. Então, você escreve um pré-projeto, envia, né, lá na seleção, e o seu pré-projeto pode ser aprovado ou não. Né? Então, você tem que ter uma autonomia maior. Né? Só que no doutorado... Ô, João, de antemão, você já tem que ter um pré-projeto e aquilo vai influenciar na sua classificação, é isso? No doutorado, no mestrado não, você faz seleção, né? Aí depende do programa. Na UFRJ, por exemplo, o programa de Química é prova de Química, você faz a prova e entra, né? Passando. Na UERJ, na Engenharia, na Química, né? Também é prova, na Engenharia Química não é prova, é análise de currículo e uma prova de inglês. Não tem prova de Química, né? É só análise de currículo e prova de inglês. No doutorado, você tem que... análise de currículo e o pré-projeto. Então, você tem que enviar o seu pré-projeto. E esse pré-projeto ele pode ser recusado. Eles podem ler o pré-projeto e achar que ele não é o nível de um doutorado. Entendeu? E como que funciona o pré-projeto? Você vai fazer uma pesquisa bibliográfica dentro do que já se tem. Aí você já conhece mais, porque você fez um mestrado, né? Você já leu muito sobre o assunto, você sabe o que está sendo estudado.
Eu trabalhei no mestrado com ligas metálicas, mas eu sabia que se existiam outros tratamentos de proteção do aço que eu não estudei, mas que na literatura se estudou, né? Então eu procurei no doutorado um assunto que minha orientadora nunca tinha estudado na linha de pesquisa dela, que tem que ser um produto inédito, né? Inédito, assim, no fato da produção e também não é que ela não tenha estudado. Inédito dela não ter estudado. É inédito de não ter nada na literatura com aquilo. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei no doutorado, eu vi que estava trabalhando muito com um grupo de silanos, né, que é um composto orgânico de silício com oxigênio na sua estrutura. Estavam estudando muito esse tipo de silano para proteção do aço. Só que aí eu peguei esse silano e adicionei junto dele um inibidor de corrosão. Então não trabalhei com silano puro, eu trabalhei com silano e o inibidor de corrosão. E no final eu propunha ali uma pintura do meu revestimento, né? Porque eu fazia o seguinte, o silano ele funciona como um promotor de aderência da tinta. Então eu usei o silano porque ele ia aumentar a ancoragem da tinta na superfície e a tinta ia proteger o aço. Só que além da tinta, vamos supor que a peça metálica ela sofre danos, né? Ela está sendo transportada, alguém bate, alguém arranha, aquela tinta ali arranhada sai. Qualquer espaçozinho que você tenha de exposição na tinta para o meio ambiente, ali vai haver corrosão. Porque partículas de água, umidade vai entrar ali e vai chegar em contato com aço. Pensando nisso, eu usei antes da pintura e antes do silano, eu fiz um tratamento do aço como inibidor de corrosão. Eu mergulhava esse ácido no inibidor de corrosão, formava um filme ali do inibidor, esperando que se essa superfície da tinta falhasse, quando o eletrólito chegasse no aço, ele ia encontrar o inibidor e o inibidor ia proteger o aço. Né? Então, fiz uma miscelânea ali. Porque tem estudo, por exemplo, que é só de inibidor, outro só de silano e outro só de tinta. Eu não tinha visto na literatura ainda usando os três ao mesmo tempo, entendeu? Então foi o que eu propus, dentro do que eu já tinha visto que se tinha, como ineditismo da minha tese, né? E foi o que eu fui executar lá na hora de fazer a minha tese. Só uma curiosidade. O que seria o inibidor de corrosão? Então, o inibidor de corrosão, eles são compostos orgânicos, né? Que eles formam filmes protetores na superfície metálica, né? Então, eu coloco a superfície metálica em contato com esses inibidores e eles se depositam nessa superfície formando um filme naquela superfície. E ele formando um filme nessa superfície, ele vai deixar o meio menos exposto, né? Ali, no caso, a corrosão, né? Então, por exemplo, tem muitos estudos a corrosão do aço em meio salino, água do mar. Pega o aço e mergulha na água do mar. E adiciona o inibidor dentro da água do mar. Aí o que acontece? Na hora que o cloreto ele vai atacar o aço, o inibidor não deixa, porque ele cria ali um bloqueio, não deixa o íon cloreto chegar naquela superfície. Tá? Então esses inibidores eles já são bem estudados na literatura. Eu usei um inibidor, né, orgânico. Tem muito estudo com inibidores naturais, né? Tem professores que estudam inibidores da casca da uva, da casca do alho, da casca da abóbora, da laranja, entendeu? Essas substâncias têm produtos orgânicos, substâncias orgânicas, chás, vários tipos de chás, cafés também. Toda substância orgânica pode ter ali algum composto que possa funcionar como inibidor de corrosão. Então, tem vários testes também nesse caminho, entendeu? A gente podia chamar de antioxidante? Que acho que é o que o povo mais ouve falar, né? Tipo, vitamina C é antioxidante. Não tem nada a ver. Sim, né? Porque a oxidação, as nossas células, elas sofrem corrosão o tempo inteiro, né? Que a oxidação é o envelhecimento, né? Devido aí às reações com o oxigênio, né? Então, poderia até se falar, mas a gente não usa esse termo no meio, entendeu? Entendi. Mas o funcionamento seria parecido, realmente. Mas aí, em meio biológico, se usa mais esse termo antioxidante, né? Não, só pra fazer uma alusão mesmo, pra tentar Sim, explicar sim. melhor. Não, eu entendi. Tô parada aqui pensando que, tipo, um tempo atrás a gente fez uma nanocuriosidade sobre nanorrevestimento anticorrosivo. E aí o João falou sobre esse negócio que ele fez, ele propôs, né, no doutorado dele.
que ele usou uma camada de que mesmo? Antes da pintura? Silano. De silano. E aí, a gente, quando fez essa nanocuriosidade, a gente pesquisou sobre nanorevestimentos inteligentes, já ouviu falar? Sim. E aí ele tem isso de liberar essa proteção de forma controlada. E aí Sim. ele vai diminuindo a corrosão. E aí me fez lembrar exatamente disso. Porque é justamente se aquele material ali ele sofrer algum dano, assim, igual você falou, se ele for danificado por um risco, ele já vai liberando aquilo para evitar que ocorra o processo de corrosão ali naquela festinha, né, que foi aberta. Aumentando a vida útil do revestimento. Na verdade, aumenta a vida útil do substrato, né? Do aço ou do outro metal que eu queira proteger. Mas essa área aí da nanotecnologia está super em alta hoje na corrosão, né? E tem vários estudos sobre esses encapsulamentos, né? Porque o grande X da questão é esse funcionamento que a Vitória falou, né? É fazer essa cápsula ela liberar a proteção ali, né? A substância que botou, encapsulou para proteger no momento do dano, né? Tem estudos, por exemplo, que faz com que essa cápsula ela seja liberada, libere a proteção, né? A substância que ele botou ali para proteger, e com a mudança de pH. Porque quando começa a corroer ali na superfície do aço, começa a haver mudança de pH naquela região, né? Forma ali hidroxilas, o meio fica mais básico e tal. Aí, nesse momento, ali o nano, quando está inteligente, né, ele pega e libera aquela substância para proteger aquela região. Então, assim, esse estudo hoje está bem alto também. A Universidade Federal do Paraná, eles testaram a utilização de molibdato como inibidor para nanorevestimentos anticorrosivos. Aí o teste, eles fizeram tipo nanoreservatórios e aí eles usaram lâminas sobrepostas e aí tinha a lâmina, tinha o molibdato e aí quando ele entrava em contato com a solução salina, e se estimulava essas nanopartículas, aí elas liberavam essa resposta lá, entendeu? Removendo o cloreto do meio do reservatório. Pô, muito interessante. Muito, né? Eu também acho bem interessante. Quando eu comecei no meio do doutorado, que eu comecei a ler sobre isso, fazendo a minha revisão bibliográfica, né? Eu li vários artigos com essa tecnologia, achei bem interessante. Já se eu entrasse no doutorado hoje, acho que eu teria ido para esse lado, né? Mas, assim, o que a gente tem que pensar, né? A gente pensa no mestrado ou no doutorado, como eu falei para vocês, né? Tem que gostar de laboratório, tem que gostar de ir para o laboratório e testar. Porque na maioria das vezes vai dar errado, né? Então, quando eu usei, por exemplo, no doutorado, o inibidor, o silano e a tinta, o que aconteceu? Eu tive que estudar, no caso dos silanos, né? O que eu fazia? Eu pegava o aço, deixava ele por 3 horas imerso no inibidor. E eu cheguei nesse tempo de 3 horas, porque no início eu testei, eu deixava imerso 1 hora, 2 horas e 3 horas. Porque na literatura, muitos artigos usavam 1 hora. Eu queria saber se eu aumentasse o tempo, como que ficaria, né? E até então, não se tinha usado o inibidor que eu usei para o aço também. Então, eu não sabia se 1 hora para o aço ia ser bom, né? Porque eu estava estudando aço. No artigo, muitas das vezes, estava estudando cobre. Então, eu mudei o substrato, pode mudar tudo. Então, inicialmente, comecei estudando a hora de imersão no inibidor, deixava por 3 horas no inibidor, foi o tempo melhor que eu vi, né? Eu deixava imerso por 3 horas, depois eu fazia o teste de corrosão para eu saber qual daqueles substratos iam resistir mais à corrosão ali, né? E o de 3 horas me dava melhor resultado. Depois de 3 horas, eu ia para o silano, pegava aquele corpinho lá, substrato que eu imergi por 3 horas no inibidor, e ia para o silano. Aí eu tive que fazer um estudo de quanto tempo eu deixo imerso no silano. Aí eu tive que fazer, acabei usando 14 minutos, mas antes eu fiz 2 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos, até chegar num tempo bom para eu deixar imerso no silano. Depois de imerso no silano, o silano tem que ir para um tratamento em estufa. Mas aí qual a melhor temperatura de tratamento na estufa? Não sei. Aí eu fiz um estudo de temperatura, 50 graus, 100 graus, 150 graus, 200 graus.
Aí eu tive que descartar 200 graus, porque eu vi nas análises que eu fiz que em 200 graus o meu inibidor de corrosão ele era degradado, ele se degradava e saía da superfície, então eu eliminei 200 graus. Além da temperatura, eu tive que estudar o tempo que ficava na estufa. Eu vou deixar 50 graus, mas quanto tempo? 10 minutos? 1 hora? 2 horas? Então, assim, são várias variáveis que você tem que estudar e para se tentar chegar no que você quer. E a maioria das tentativas vai dar errado. Eu cheguei a uma condição boa, não, 2 condições boas, né? De, sei lá, eu devo ter feito ao longo dos 4 anos uns 700 ensaios, tá? E apenas 2 chegou no resultado. Isso é bom também, né? Porque se basta chegar em um, você já sabe que qual método melhor, é legal, tá? Então, assim, é um trabalho que é cansativo, então você tem que gostar, né? De laboratório, principalmente. Então, a minha primeira dica é essa, né? Gostar de experimental, gostar de laboratório. O cara que gosta de química, mas não gosta de laboratório, aí ele tem que procurar a química teórica, a química computacional, né? Tem a área também de química, não sei se já fizeram algum podcast com essa área, mas tem áreas também teóricas em que o aluno não vai para o laboratório, né? Mas se o aluno gosta de laboratório, ele vai passar aí de química braçal, né? Que ele vai se dar bem. Caramba, são 4 anos de doutorado, né? Pra quem tiver curiosidade, a gente fez um podcast, acho que é o episódio 3. Acho que é o 3. Que a gente fez sobre química computacional. Com o Everton, né? Ele mesmo. Sim, o Everton é de química computacional, é isso aí. E é teórica, né? Então você não precisa ir ao laboratório. 4 anos de doutorado, 700 ensaios. Tipo, um ensaio por dia, são mais de 2 anos fazendo ensaio. É assustador, né? Assustador. Como eu não ia todo dia, né? Porque eu não era bolsista, então demorei bem mais tempo no laboratório, né? Agora também tem outras pessoas, né, que fazem tratamento estatístico no doutorado. A gente faz disciplinas, né, que ensina a fazer planejamento estatístico. O planejamento estatístico ele reduz muito o número de ensaios, né? Lá de 700 o cara faz 15. Só que depois o tratamento estatístico ele é mais pesado, né? Então, assim, você ganha tempo porque você não faz muitos ensaios, mas em compensação você tem que estudar mais a parte de estatística da programação que você vai utilizar, é mais trabalhoso. Aí vai do que a pessoa mais gosta, né? Se ela prefere ficar no computador ali trabalhando com estatística ou se ela prefere ir para o laboratório ficar testando. Porque o que acontece? Os ensaios no laboratório, eles são todos em triplicatas, né? Então, por exemplo, eu vou estudar a condição temperatura 50 graus Celsius, imersão em 3 horas no inibidor, imersão 14 minutos no meu oscilano, temperatura de 50 graus Celsius e tempo de, sei lá, 1 hora na estufa. Mas eu tenho que fazer isso 3 vezes, porque o meu resultado ele tem que, no mínimo, ser próximo essas 3 vezes. Então, para cada condição que você escolhe, você tem que fazer triplicado. Então, é isso que torna um número de ensaios muito grande, né? É aquela história, né? Tem que ser capaz de reproduzir aquele resultado. Isso aí, tem que ter reprodutibilidade. Você faz a coisa 3 vezes e cada hora dá uma coisa, né? É complicado. Mas às vezes isso acontece, tá? Você faz a mesma coisa 3 vezes e cada hora que você faz dá uma coisa diferente, né? Aí é desesperador. Você tem que caçar o erro, né? Onde eu tô errando que não tá batendo aqui, né? Mas na maioria das vezes a triplicata funciona, né? Assim, acho que uma coisa que a gente conseguiu chegar a uma conclusão aqui é que a área é muito grande. Sim. Só que o mercado de trabalho para essa área também é grande? Então, a questão do mercado de trabalho, né? Vamos lá. Na questão de empregabilidade, eu acho muito amplo também, tá? No setor privado, porque várias indústrias, né, procuram especialistas, né, nessa área. Ele vai ter a formação dele, né, químico, engenheiros químicos, e pedindo a formação em eletroquímica e corrosão. Já vi indústria de cervejaria pedindo, setor elétrico, o automobilístico, né? No setor público, os centros de pesquisas, né? Você tem o centro de pesquisa da Eletrobras, contrata especialista em corrosão, a Petrobras,
tá? Então, é uma área bastante ampla, assim. Você pode trabalhar com consultoria em várias empresas, ela não contrata você para ficar lá o tempo inteiro, né? Mas contrata para você fazer consultorias esporádicas de tempos em tempos, né? Para você ir lá fazer uma análise do material, né? Dos processos de proteção para ver se está legal, se não está. Então, é bastante amplo, sim. João, qual foi um dos seus maiores desafios no doutorado? Sim, dificuldades que você teve ou alguma coisa que era para sair de um jeito, mas não saiu do jeito que você pensava que seria, enfim. Assim, falar que no doutorado, para mim, né, foi mais tranquilo do que o mestrado, por incrível que pareça. E muitas pessoas têm essa mesma opinião que eu, né? Eu tive mais dificuldade no mestrado, porque o mestrado, ele é muito curto, né? São 2 anos só. Aí você faz as disciplinas, 1 ano só de disciplina, aí você fica basicamente 1 ano no laboratório, então é pouco tempo para muita coisa, né? Então isso me deu um desgaste maior, porque eu tinha que ficar mais tempo no laboratório. Aí eu não era bolsista, eu trabalhava. E assim, eu comecei a trabalhar com muitos conceitos e muitas técnicas que eu não vi na iniciação científica. Então foi difícil, porque várias técnicas eletroquímicas que eu trabalhava, voltametria cíclica, curva de polarização, impedância, várias técnicas que eu trabalhava no laboratório, mas que eu não tinha estudado isso na graduação e eu não entendia muito o conceito, então eu perdi muito tempo tentando entender, estudando. E na hora de escrever, eu tive uma dificuldade imensa de escrever minha dissertação. Porque eu lembro da primeira vez que eu mandei a minha revisão bibliográfica para minha orientadora, tinha 10 páginas de revisão bibliográfica, né? Aí ela sentou comigo um dia para mostrar a correção dela. Ela rabiscou tanto, ela imprimiu as 10 páginas e corrigiu, né? Com caneta, rabiscou, tirou, mandou acrescentar. E eu saí da correção dela meio que, caraca, eu sou muito ruim, não vou conseguir escrever isso. Saí me sentindo assim, né? Aí fui para casa, escrevi, tal. Eu sei que no final das 10 páginas virou 40 páginas de revisão bibliográfica, né? Porque assim, eu não tinha a técnica para escrever. Para mim já estava bom e para ela não. Então, depois que ela me mostrou, né? Porque o orientador ele faz isso, ele deixa você fazer e depois ele conserta em cima do que você fez, né? Então, eu vi ali o quanto eu era cru para escrever. Na hora de escrever meu resultado de discussão também, eu era muito conciso, né? Nas palavras, não conseguia discutir bem. Então, toda vez que ia para ela, voltava com muita coisa, muita observação. No final deu certo, né? Mas assim, o período da escrita para mim no mestrado foi o pior que teve, porque eu tive dificuldade na escrita, eu tive dificuldade em linkar os testes que eu fazia um com o outro, porque você faz várias análises, né? Eu fiz DRX, fiz microscopia eletrônica de varredura, curva de polarização, e depois esses ensaios eles têm que se conversar, né? Eles têm que... o que você viu no ensaio eletroquímico tem que ser comprovado na microscopia eletrônica de varredura. Se na curva de polarização o seu ensaio X ele for o melhor, na microscopia eletrônica de varredura a superfície dele tem que ser a melhor, tem que ser a mais perfeita, né? Não pode ter defeito, não pode ter trinca, não pode ter furo, né? Então, os ensaios eles têm que bater, as análises diferentes elas têm que se conversar, né? E eu tinha muita dificuldade na hora de escrever e fazer tudo conversar. Então, essa foi a dificuldade que eu passei e assim, para escrever eu sofri bastante, tá? Mas no final, com a orientação da minha orientadora, ela falando o que eu tinha que fazer, né? Ela me orientava muito bem, aliás, eu conseguia ir me achando e no final saiu a minha dissertação. No doutorado, né, como eu falei, você tinha que entrar já com um pré-projeto. Então, você tinha que escrever um pré-projeto com uma referência bibliográfica, você tinha que escrever qual era a relevância do seu projeto, qual era o ineditismo do seu projeto, como que você ia executar esse projeto. Né? Isso tudo tinha que ter lá na escrita. E na época eu vi que eu tinha mais facilidade de escrever. Né? Eu terminei o mestrado em 2013, esgotado e cansado, né? Devido à correria desses 2 anos, tudo. E quando eu escrevia o meu projeto, eu percebi que eu tive muita facilidade de escrever, né, no pré-projeto. E na minha tese eu também tive muita facilidade de escrever.
Então aí eu percebi que aquele sofrimento todo que eu tive no mestrado, né, me fez evoluir e eu consegui escrever no doutorado. Então no doutorado a parte da escrita para mim foi mais fácil. Eu consegui ser mais independente, eu consegui escrever melhor. Voltava com muito menos correção, né, da minha orientadora. E a parte prática foi mais fácil também, porque como era 4 anos, eu tive muito tempo. Então não foi corrido, entendeu? E por mais que você pense que foi 4 anos, passa muito rápido, tá? Você nem sente que passou. Eu passei até de 4 anos no doutorado, porque eu entrei em 2016 e defendi em 2021. Então fiquei 5 anos no doutorado, né? A pandemia deu uma atrasada, mas passou muito mais rápido e eu tive muito mais facilidade do que eu tive no mestrado. Porque a escrita científica realmente ela é muito importante. Tu só aprende fazendo. É muito importante também a gente ter esse contato durante a graduação. A gente do PET, né? Eu quando entrei no PET, eu tinha essa coisa, né? Vindo técnico, mas isso não era muito assim, muito cobrado da gente. A gente faz relatório, mas é um relatório mais técnico. Quando a gente vai montar a escrita de um projeto, por exemplo, é uma coisa que a gente costuma fazer muito no PET, né? Ou esses trabalhos, enfim, extensos, a gente vê o quanto a gente realmente é cru naquilo. E quando a gente vai desenvolvendo isso, com certeza fica bem mais fácil mesmo. É surreal. E realmente é uma Porque coisa a gente. prática. Sim, é prática. Porque a gente pensa, pô, o que eu tô fazendo tá show de bola. Mas quando tu vai ver, caraca, Parabéns, nota 3. você não faz nem metade de como. Exatamente, exatamente. Cara, quando eu entrei no PET, eu vi a galera escrevendo. Eu pensei, cara, eu sou um bosta. Eu não sei escrever. Aí eu comecei a escrever, eu comecei a perceber, cara, eu tô aprendendo. É um negócio que a gente começa, tipo, realmente sem saber. Tipo, tu acha que tá bom, acha que tá legal, aí volta com 30 páginas só de correção pra fazer. É um negócio muito louco. É o que eu falo pro aluno, né? Todo mundo tem essa dificuldade. O aluno, ele acha que o professor nasceu pronto, né? Ele é aquele ser de luz que ele nasceu, iluminado, super inteligente, Deus abençoou com a inteligência e para ele foi tudo fácil, né? E não foi, entendeu? Então, assim, a minha orientadora, ela chegou ao ponto de falar comigo, ela falou, João, você escreveu melhor na sua monografia do que na sua dissertação. Antes, no processo de escrita, não no final, né? No final já estava bom, mas naquele processo de escrita, né? Só que era uma coisa que eu fiquei pensando depois. Cara, a monografia ela é diferente de uma dissertação. Ela é muito mais simples do que uma dissertação, entendeu? O assunto é mais simples. Eu falei sobre educação, era uma área que eu estava envolvido, que eu tinha. Eu estudei 4 anos, eu tinha muita coisa para falar, eu tinha autores para me basear, né? Eu sabia onde procurar. E eu fui para uma área que eu nunca tinha escrito nada, que eu não sabia em que eu ia me basear, não sabia o que eu ia procurar. Mas você também saiu de uma área da educação para ir para uma área mais técnica, né? De engenharia. Isso. E no início eu tive muita dificuldade no inglês, né? Porque eu tinha curso de inglês, tal, mas eu não falava muito bem. E nem falar, é o ler, né? Porque na área da química, da engenharia química, nessa área tecnológica, você lê artigos em inglês o tempo inteiro. Não existe artigo em português. Né? Então eu perdia muito tempo no início, era eu e o Google Tradutor, entendeu? Se não fosse o Google Tradutor na minha vida naquela época, eu não sei como seria. No doutorado já foi outra coisa. Eu já tinha familiarizado mais, né, com a técnica, com o conceito. O inglês técnico ele é diferente do inglês do dia a dia. Muito, né? Diferente mesmo. Muito. A tradução muitas vezes não é ao pé da letra, é da área. Então, no doutorado eu já estava familiarizado com isso. E escrever é difícil, né? Só que você aprende como? Escrevendo. Né? Você aprende lendo. Né? É difícil você escrever se você não lê. Então, antes de escrever, você tem que ler muita coisa, né, para você conseguir escrever. Então, essa dificuldade da escrita, todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que, com o tempo, isso vai ficando mais fácil, né? Você falou que estava trabalhando no mestrado, né? Sim. Já estava trabalhando como professor? Eu já trabalhava como professor, porque quando eu me formei, né, na UERJ em 2009, eu já me formei com 2 matrículas no Estado. Né? Eu fiz concurso para o Estado antes de eu me formar. Então, quando eu me formei em 2009, eu fui chamado para o
primeiro concurso, que eu tinha passado um tempo, aí assumi a matrícula, assim que eu me formei, e depois, 6 meses depois, eu fui chamado para o meu outro concurso que eu tinha feito também. Então, eu me formei e já comecei a trabalhar no Estado. E eu trabalhava no Estado e eu dava aula em cursinho também, né? Então, eu trabalhava em 3 lugares diferentes. Trabalhava numa rede de ensino, várias unidades, e eu trabalhava em 3 unidades dessa rede de ensino. Então, eu trabalhava muito e fazia mestrado, né? E foi uma doideira também. Se o cara tiver a oportunidade de fazer o mestrado sem trabalhar, é a melhor coisa, né? Mas se não tiver jeito, como era o meu caso, eu não podia me dar o luxo de não trabalhar, né? Eu já passei a graduação inteira sem trabalhar. Então, no mestrado eu não podia fazer isso. Mas foi bem difícil. O meu mestrado, eu fiz o mestrado em 3 anos e meio, tá? Para mim, eu nunca terminei nada no tempo, a não ser a faculdade. Nem a faculdade, eu terminei em 4 anos e meio. Mas o mestrado eu fiquei 2 anos. Motivacional, pô, porque cada um vai no seu tempo, né? A gente precisa entender isso. Exatamente. A gente aqui, por causa da pandemia, a gente tá atrasado pra caramba também. Sim, sim. Porque, assim, o aluno, eu fico na faculdade, ele entra já querendo acabar, né? Eu falei, gente, pra que esse desespero? Então, os meus amigos que eram bolsistas e que foram emendando direto, terminaram o doutorado em 2016. Em 2016, eu estava entrando no doutorado. Então, assim, eu tive esse prejuízo por trabalhar. Quer ver o mestrado? Quem não trabalhava fazia em 2 anos, eu fiz em 3,5. Mas aí são realidades diferentes, né? Tem gente que não Exatamente. consegue se dar ao luxo. Exatamente. Eu acho que o pessoal tem que entender isso, né? Exatamente. É aquilo, você tem que olhar para o seu umbigo, né? Então, eu tinha essa realidade, né? E na época eu falei, cara, eu tenho que trabalhar, não posso ficar... Minha orientadora, na época, tinha muita bolsa. Hoje nem tem, né? Hoje tá horrível de bolsa. Mas na minha época, se tinha muita bolsa e tal. Eu podia ter pegado uma bolsa, só que eu não podia também viver de bolsa, porque a bolsa ia acabar, entendeu? Então, eu tinha que trabalhar. Mas terminei o mestrado em 2013, no mês de 2013, eu entrei em 2010, acabei em julho de 2013 e abri o concurso do IFRJ. E eu fiz o mestrado almejando o concurso federal, né? Porque eu queria ser professor federal. E em julho eu terminei o mestrado, fiz o concurso em dezembro de 2013 e passei, né? Aí eu comecei no IFRJ em 2014. Aí eu fiquei 2014 e 2015 só trabalhando. Estava na instituição nova, né? Não tinha aula nenhuma preparada, tinha que preparar muita aula, então não ia ter como fazer doutorado. Aí 2014, 2015 só trabalhando, 2016 eu voltei pro doutorado. Nesse meio tempo, assim, de trabalho, vida acadêmica, você pensou em desistir do mestrado ou do doutorado? Essas dificuldades todas aí? Cara, eu pensei do doutorado não, porque eu já estava em outra situação, né? Mas no mestrado eu pensei várias vezes em desistir. Porque imagina você ficar 3 anos e meio no mestrado, que é 2 anos, cara. E para além de desistir, eu só não fui desligado porque minha orientadora me entendia, porque tem orientador também que não aceita isso não. O mestrado de 2 anos, o aluno vai ficar 3 anos e meio. Então ela entendia a minha situação, entendeu? Então e graças a ela, né, eu acabei não desistindo, porque ela me deu um apoio assim muito grande. Mas foi difícil porque eu trabalhava muito, cara. Então aí o mestrado, as disciplinas elas são pesadas, né? Tem muita. Eu reprovei uma disciplina no mestrado na época. E eu tive que fazer a disciplina de novo. E se você for reprovado a segunda vez no mestrado, você é desligado do programa e não tem conversa. Caramba. No mestrado não tem prova final, né? E na química não tem essa coisa de trabalho, é prova, né? O professor dá 2 provas, você fez a média, passou. Abaixo da média, reprovou. Então, eu reprovei uma matéria no doutorado. Doutorado não, no mestrado. Doutorado eu não reprovei, não. Então, assim, eu tive essa dificuldade na escrita, né? Cara, eu fiquei com problemas, assim, de saúde mesmo no mestrado, né? Foi quando eu descobri que eu tinha gastrite nervosa e eu fiquei numa crise de gastrite durante muitos meses, perdi 12 quilos, né? Vocês me conhecem, sabem que eu não sou uma pessoa, que eu já sou magro, né? Eu perder 12 quilos, eu sumo do planeta, né? Aí, quando eu terminei o mestrado, eu estava ainda no estado, dando aula, eu pensei, cara, eu não vou fazer doutorado, porque eu não tinha condição nenhuma de fazer doutorado trabalhando como eu trabalhava, entendeu? E foi quando eu parei, eu falei, ou eu faço concurso e passo para fazer doutorado, ou eu não vou fazer doutorado. Aí, eu passei para o IFRJ, né, no mesmo ano. Aí já tinha feito outros concursos federais. No meio de 2013 abriu muito concurso, né?
Eu fui muito agraciado porque eu falo para minha irmã, né, ela fez química e terminou agora na pandemia, né, e vocês sabem como é que tá. Na minha época abria muito concurso. Eu fiz concurso do Estado do Rio para professor em 2007, em 2008. É por isso que eu consegui passar antes de me formar. Que abriu o concurso em 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013. O Estado todo ano me abria concurso. Tá? E quando eu fiz o federal, que eu terminei o mestrado, naquele mesmo ano eu fiz Pedro II, fiz Cefet, fiz IFE de Cabo Frio, fiz IFRJ. Né? Abriu 4 concursos federais em um ano só. Acabou que eu fiz os outros 3 também, não passei. Passei no IFRJ, foi o último concurso daquele ano que eu fiz. Como é que o Everton fala? Se não faz... Concurso você faz até passar. E não pra passar, é isso aí. Isso aí. Exato, né? Até concurso você é mais reprovado do que passa, né? Eu já fiz vários concursos, eu mais reprovei do que passei, né? Mas passou em primeiro pro IFRJ, passou direto, entendeu? É sobre isso. Só precisa passar em um, né? Exatamente. Pô, 4 concursos federais num ano. Hoje em dia, se abrir um, a gente tá... Pô, se abrir um é lucro. Pois é. Exatamente. Mas tu ainda faz alguma pesquisa na área de corrosão? Ou você terminou o doutorado e parou? Então, terminei o doutorado em 2021, né? Meio do ano passado, então nessa questão da pandemia, e voltamos agora, né? Eu ainda estou com alguns trabalhos fechando com a minha orientadora do meu doutorado, né? A gente vai publicar mais um artigo, o segundo artigo da minha tese, e depois eu vou pensar aí qual caminho eu vou seguir, né? Mas eu penso em trabalhar aí com pesquisa na área de corrosão, né? Estou focando ainda em qual área que eu vou seguir, mas eu quero... Certo é que eu vou trabalhar com algo experimental, né? Laboratório meio. Futuramente até trabalhar também com o ensino de corrosão, né? Mas vai ser uma coisa paralela com o experimental, porque eu vejo que essa parte de ensino de corrosão nas instituições ainda é muito aquém, né? Primeiro que não tem... O IFRJ é diferenciado, que tem ainda um grupo de corrosão, porque aí abriu o concurso para Físico-Química e Corrosão, né? Então tem a Mariana, que é da área de corrosão, e tem o Thiago, que é da área de corrosão também. Aí somos nós 3, né? Mas isso não é muito difundido no técnico, não é muito difundido também na graduação. O técnico, o petróleo e gás, eles têm uma disciplina de corrosão, mas no currículo novo foi tirada do currículo, né? Foi tirada? No currículo novo que passou para 3 anos, tiraram a disciplina de corrosão. Caramba, eu não sabia disso. A química nem tem, né? Então, assim... Tem, química tem. A química tem, a química tem, porque são 4 anos ainda, né? Mas daqui a pouco a pressão que se tem sobre a redução para 3 anos é capaz de, daqui a pouco, a química também não ter, né? Então, aí que o conteúdo, né? Que essa coisa legal da corrosão, o aluno não vai conhecer, né? Para mim, puxa sardinha mesmo, uma das melhores áreas da química, entendeu? Gosto demais, mano. Eletroquímica é algo que, caraca, eu gosto muito. Pensa que quando começou a entrar as equações pra mim, eu comecei a ficar com o pé atrás. Mas eu também gosto. Pior que eu também gosto. É algo muito diferenciado, cara. E eu penso futuramente, né, preparar. Hoje eu estou dando aula de corrosão para petróleo e gás, né, no lugar da Mariana, que entrou de licença para o doutorado. Mas eu penso futuramente, depois que ela voltar, já estou montando mais ou menos até uma eletiva na licenciatura, né, de corrosão. Antes da gente sair, por favor. Exatamente, né? Pensa em pós-doc, João. Penso, mas não agora, tá? Por quê? Porque eu quero me dedicar agora ao trabalho, entendeu? Sim. Eu fiquei esse tempo de FRJ, como eu falei, entrei em 2014, 2015 eu comecei, fiquei em 2015 só preparando aula, 2016 entrei no doutorado. E no doutorado eu não tive tempo de me dedicar como eu queria, né? Eu ia dar aula e ia para o doutorado. Eu não conseguia viver ali a instituição, não conseguia ter grupo de pesquisa na instituição, não conseguia ter nada disso. Então eu quero fazer isso primeiro, né? Daqui a alguns anos, quando eu estiver com isso mais estabelecido, eu penso em fazer pós-doutorado. Podia montar um grupo de pesquisa de corrosão ali no IFE, né? Não, mas a ideia é essa. E me chamar. A ideia é essa. Eu também quero, então, bora. Também quero. Eu tô me convidando já, né? Vou lembrar de vocês, pode deixar. Bom, acho que é isso. Bom, queria agradecer a presença, a participação. Cara, realmente, é um negócio esclarecedor, né? Eu tive a matéria de corrosão, mas eu não fazia ideia da amplitude que isso tem. Sim. Então, em nome de todo mundo que tá ouvindo, em nome do PET, eu queria muito agradecer a presença aqui.
Verdade, muito obrigado de Muito coração. obrigada mesmo. Eu quero agradecer vocês aí por essa oportunidade de divulgação, né, da área de corrosão. Não é uma área tão divulgada, né? As pessoas elas conhecem mais a química ambiental, a química de polímeros, né? Corrosão é uma área que não se tem muito acesso, né? Lá na UERJ a gente tem alguns alunos do IF, né? No programa de engenharia química, e tem um aluno que foi meu aluno no IF que ele foi para a área de corrosão, que é o Lucas. Ele fez a monografia comigo e ele foi para a área de corrosão e ele está no laboratório da minha orientadora, né? E isso para mim foi muito gratificante porque foi o primeiro aluno que seguiu aí a minha área por causa do contato que ele teve com corrosão durante as aulas que ele teve comigo, né? E como eu sou da área, eu acabo que eu puxo sardinha mesmo, né? Quem faz Química Geral 2 na licenciatura comigo, na parte de eletroquímica e eletrólise, é a aula que eu mais gosto de dar. Tá? É a área é o capítulo que eu mais gosto de falar. Então, eu puxo um pouco de sardinha e eu tento fazer isso um pouco emocionante para a pessoa gostar, né? Porque geralmente a eletroquímica, ela assusta, né? As pessoas, ela tem medo da eletroquímica porque não entende bem, né? Então, quando eu tento passar de um jeito mais simples e fácil possível para ela ver que não é difícil, né? É simplesmente um bloqueio que ela tem simplesmente por senso comum. As pessoas falam que a eletroquímica é difícil e todo mundo acredita que a eletroquímica é difícil, tá? Mas ela tem as suas dificuldades aí como qualquer outra, né, gente? Qualquer área que você for seguir na sua vida, nenhuma vai ser facílima, todas vão ter dificuldade. Mas é fácil, fácil não, como sanar, como passar por cima disso. É estudando mesmo, buscando quem sabe mais do que você, a gente vai chegar lá. Então, eu agradeço vocês aí por essa oportunidade de falar um pouquinho de corrosão, né? E espero aí os alunos que se interessam fazer a eletiva comigo quando eu for dar essa disciplina, né? Tem que esperar lá, com certeza. 2 alunos você já tem, Pois né? é. Pode montar. Já dá. Eu tenho que admitir, eu fiz Inorg 1 contigo, né? Eu acho que eu nunca tive uma parte de eletroquímica tão bem explicada quanto ali. Ah, legal. Gostei pra caramba. Nossa, que puxa-saco. Até parece, né, Vitória? Não é bem pior que eu. Não, Bom, mas eu valeu, fico feliz porque é uma área que eu gosto. Eu adoro dar aula, né, cara? Eu acho que assim, é uma profissão que eu escolhi, não foi ela que me escolheu. Então eu gosto bastante. E eu gosto da área de eletroquímica e corrosão, né? Então, junto os dois, né? Eu tento ficar emocionante. Puxou agradável, né? É. Bom, pessoal, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Queria pedir mais uma vez, encarecidamente, pra vocês darem uma olhada lá no Instagram do Pet, @petnanfrj. E quem conhecer alguém da área de química, que trabalha em alguma coisa interessante, estuda alguma área interessante e tal, acha que vale a pena a gente trazer aqui, manda um contato pra gente que a gente corre atrás disso. Valeu? Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.